livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, lição 24. Sempre para a frente. Coraçai-vos de fé firme e inabalável contra obstáculos que, ao que parece, hão de levantar-se contra o edifício cujos fundamentos pondes. São sólidas as bases em que ele assenta. A primeira pedra colocou-a o Cristo. Coragem, pois arquitetos do divino Mestre, trabalhai, construí, Deus vos coroará a obra. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, edição 48, da FEB, 1983, capítulo 31, dissertação primeira. O amor único de Deus inspire todas as nossas almas para o bem, e eis que estamos caminhando na estrada do progresso para a construção do bem à humanidade e a nós mesmos. Olhar para a frente em certas ocasiões é totalmente necessário, mas voltar os olhos para a estrada percorrida às vezes traz oportunidades boas para aquele que está caminhando na direção do além, do mais além. Quando olhamos para o futuro, pensamos nos objetivos a alcançar, pensamos na grandiosidade da vida, na possibilidade do que desejamos alcançar, repetimos. Mas, quando olhamos e vemos o caminho percorrido, sentimos as falhas que tivemos, os fracassos, quando ocorreram, os erros que cometemos e até mesmo aquilo que deixamos de fazer. E nessa hora perguntamos a nós mesmos: por que será que cometi esse erro? Por que será que deixei passar uma oportunidade tão importante na minha existência? Eis que começamos a meditar, a pensar no que deixamos de fazer ou que fizermos corretamente, mas a estrada à frente continua a chamar-nos, como que dizendo: é preciso caminhar. E olhando para trás, como que tentando recuperar o tempo perdido, sentimos o chamado da vanguarda, que nos diz: é preciso caminhar. Meus irmãos, na Terra, os homens costumam errar muito. Quando encarnado, perdemos muitas oportunidades, porque estamos encarnados. Circunstâncias, dificuldades são trazidas ao nosso convívio, para aprendermos a superar os problemas. Mas ai de nós, às vezes não somos capazes disso e enredamos naquelas dificuldades, de tal modo que parece que ficamos impedidos de caminhar. Nessas horas de muita atribulação, nos momentos de angústias, no momento de dor, é que tudo necessário que se olhe para a frente, somente para a frente. Ao longo de tantos anos, pode-se dizer que toda a casa espírita Leon Denis somente olhou para a frente. E se nós pudermos dizer alguma coisa que conforte os corações que passam por problemas e dificuldades na instituição, diremos sim, continue a olhar para a frente, porque será desse modo que conquistaremos a força, a determinação, a coragem. Os momentos grandiosos da vida, do espírito, se passam muitas vezes durante a dor, mas também passa-se por momentos grandiosos nos momentos do chamado, do convite, da convivência com os outros. São momentos grandiosos que os espíritos têm, o de viver-se ao lado de alguém a quem se ama, o de sustentar-se no serviço do bem. São momentos de extrema grandeza, os de conquistarem-se méritos. O que vemos nos dias de hoje, na casa de Leon Denis e em todos, de um modo geral? Vemos oportunidade de crescimento, de aprendizado, de compreensão. Já imaginaram o quanto Deus, na figura de Jesus, confia em vocês, em nós? Já imaginaram o quanto o Senhor da vida, ao entregar uma tarefa a cada um, seja qual ela for, tenha o tamanho que tiver,
o quanto isso significa de expectativas de Jesus com relação ao que se deve fazer? E aí, nessa hora, é que nos dizemos a vocês: olhem para frente, não se detenham. Se convidamos a prosseguir, aceitem o convite. Sigam adiante. Por que isso? Porque este convite é para que seja aprendizado. Um aprendizado. Jesus espera que a humanidade terrena se modifique, se transforme, se corrija dos seus erros milenares. Todos nós cometemos erros ao longo desses milênios vividos somente com o Cristo. Imaginemos os milênios vividos sem o Cristo. Estacionar, ficar na estrada reclamando dos erros cometidos? Pensar somente no que deixamos de fazer? Não, meus irmãos. O momento é de caminhar, de vivenciar a experiência ímpar do crescimento moral, intelectual, espiritual. Todos somos frutos de uma árvore generosa que se chama cristianismo. Todos somos membros de uma grande sociedade dedicada ao bem. Todos somos cavalheiros que se dirigem para um oásis que é de paz, de amor, de equilíbrio. A casa espírita roteiriza para as almas o caminho a seguir. O trabalho permite que continuemos no projeto decisivo da construção da paz, e esse projeto, conduzido por Jesus, é o que estamos procurando seguir. Completando-se tanto tempo de realizações, embora muitos aqui possam dizer que não tenham o mesmo número de anos na casa, nós asseveramos que, entretanto, todos estão juntos na jornada evolutiva pari passu uns com os outros. Então diremos: quanto mais houver dedicação, serviço ao bem, maior será a possibilidade de crescimento interno. Não quero dizer com isso que vocês não possam ter seus momentos de repouso, de tranquilidade, de descanso, devido às necessidades do corpo. Não, descansem, tirem férias, quando necessário for, mas que dentro do coração de cada um esteja sedimentada a notícia de que pertencemos ao exército dos espíritos e vamos em busca do infinito, em busca de Deus, com determinação, com paz, com tranquilidade, sem inquietações, sem ansiedades. Que no coração de cada um, tanto quanto na mente, exista um propósito sagrado, sinalizador para Deus, importante para todos os que acompanhamos vocês. Sinalização esta que tem um nome, doutrina espírita. Poderão dizer alguns: só pela doutrina espírita alcançaremos a paz? E eu responderei: não, mas no momento para todos, para a caminhada de todos, para o progresso de todos vocês, é a doutrina espírita que há de trazer a marca por aonde precisam caminhar para alcançar o progresso. Sigamos à frente, meus irmãos. Prossigamos, não nos detenhamos. Jesus nos espera. Todos os seus guias espirituais também os esperam. E nós, os construtores dessa casa e de todas as outras casas espíritas, também os esperamos. Que Deus e Jesus nos abençoem e nos inspirem, agora e sempre. Antônio de Aquino, mensagem recebida em 24/8/2001, pelo 40º aniversário da instituição. Olá, vamos conversar um pouquinho sobre essa passagem de Antônio de Aquino, sobre essa lição que ele traz para nós, com esse título Sempre para Frente. Então, aqui nessa lição, ele vem nos falando da importância, que durante a nossa caminhada, da importância da construção do bem e da importância de, quando caminharmos para frente, olharmos, focarmos nesse objetivo que nós estamos querendo alcançar. Importante olhar para frente, levar o nosso olhar, direcionar o nosso olhar para a meta,
mas que também é importante olhar para trás. Ele diz que quando olhamos para o futuro, a gente tem lá, a gente faz nossos planos, né? Nós fazemos nossos planos. E aí a gente vai mirar nesse futuro, para que a gente possa conseguir chegar até lá. Mas, quando a gente olha para trás e vê o caminho percorrido, essa trajetória que nós todos estamos aí até chegar a esse futuro, a gente olha para trás e a gente vê que quantos erros nós cometemos, né? Nessa trajetória lá atrás, nesse caminho, nessa estrada que nós percorremos. E aí a gente olha para trás e a gente pensa, por que será que deixei passar tantas oportunidades? Por que será que eu não aproveitei bem alguns momentos? Por que eu deixei passar tantas oportunidades importantes da minha vida? E todos nós temos em algum momento esse pensamento, né? Poxa, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito. E ele vem falando que nós perdemos muitas oportunidades na nossa existência, né? Mas nós, às vezes, somos capazes de sair dessas dificuldades, de algumas dificuldades que as oportunidades nos ofereceram. E aí, quando a gente fala de dificuldade e ao mesmo tempo de oportunidade, é porque na doutrina espírita a gente aprende que as dificuldades são oportunidades de progresso, oportunidades de crescimento. E ele fala que às vezes a gente se envolve tanto nessas dificuldades que a gente até paralisa. A gente fica no chão, a gente estaciona, estagna, porque a gente se deixa levar pelo emaranhado das nossas dificuldades. E aqui ele vai falando da instituição, especificamente da Casa Espírita Leon Denis, né? Do Centro Espírita Leon Denis, que é um centro da qual nós também fazemos parte, e ele fala que a importância, ele vem dizendo, né? Que ao longo dos anos dessa instituição, eles passaram por muitos problemas, por muitas dificuldades, mas que ele diz assim, olhem para frente. E ele diz que a Casa de Leon Denis chegou até agora, onde está, a instituição, né, chegou até esse momento, com o progresso alcançado até aqui, porque sempre olhou para frente. E ele aqui aconselha, olhem para frente. E ele está querendo colocar isso também em direção a todas as instituições, que possamos todos nas obras que a gente está aí envolvido, nas casas, né, espíritas, que a gente olhe para frente. Ele fala que só será desse modo, a partir de olhar para frente, que a gente vai conseguir a força, a determinação e a coragem, né? Que são momentos grandiosos, momentos de dificuldades, ele coloca aqui, pelas quais a gente passa, os espíritos passam, ele diz que são momentos grandiosos de aprendizado, que a gente preste atenção, né? Esse momento de convivência com os outros são momentos de grande aprendizado. E é que ele fala aqui, é a gente aproveitar esses momentos de viver ao lado de alguém que se ama, de viver-se ao lado de alguém e de se sustentar no serviço do bem, porque o serviço do bem nos sustenta, nos ajuda, nos empurra para frente, né? Então ele diz, o que se vê lá na Casa de Leon Denis, ele vem trazendo? Oportunidades de crescimento, de aprendizado, e ele coloca aqui o que se vê nas instituições espíritas e outras instituições onde se desenvolve o trabalho do bem. Oportunidade de crescimento, de avanço, de aprendizado. E ele fala, já imaginaram o quanto Deus, na figura de Jesus, confia em nós? Ele fala aqui isso. Já imaginaram o quanto o Senhor da vida, ao entregar uma tarefa a cada um, seja ela qual for, tem o tamanho que tiver, quanto isso significa nas expectativas de Jesus? Jesus tem expectativa para conosco. Então, que a gente lute, ele coloca aqui, nos incentiva para que a gente olhe para frente, continue lutando. Estacionar, não pensar em estacionar. Pensar nessa sustentação, pensar nesses espíritos que estão aí torcendo por nós. E ele diz aqui,
quanto mais houver dedicação, serviço no bem, maior será a possibilidade de crescimento interno. Olha o convite para a gente aí do trabalho no bem. Olha o convite para que a gente faça um movimento em direção ao auxílio ao próximo, a ajuda, né? Aquelas tarefas que nos engrandecem. E ele fala, tirem férias se for preciso, mas dentro do coração de cada um, tenha certeza que pertence a esse exército do Cristo. O que o exército e os soldados do Cristo faz? Servem, procuram praticar a caridade. É isso que Antônio de Aquino está falando, que a gente tem um propósito na vida. Lembre desse propósito, né? E ele diz, alguns poderão dizer, mas será que é só na doutrina espírita que a gente vai alcançar a paz? Ele diz, não, mas no momento para todos, para a caminhada de todos, para o progresso de todos nós, é importante a doutrina espírita nas nossas vidas, porque ela nos traz um roteiro seguro, né? Ela há de trazer a marca para onde precisam caminhar para alcançar o progresso. Ela nos dá uma diretriz, ela nos dá um caminho. Então, que a gente siga em frente, que a gente fique, né, dentro do nosso coração, que a gente coloque no nosso coração, no nosso pensamento, essa proposta, essa firmeza de objetivos, de metas. E a gente estude a doutrina, e aí a gente sempre convida, vem o convite aí desses guias espirituais, vamos estudar, vamos trabalhar, porque juntos, estudando, trabalhando e compreendendo essa proposta do Cristo, que já nos fez o convite lá mais de 2000 anos atrás, a gente compreendendo isso, nós vamos aí alcançando essa nossa evolução moral e alcançando esse progresso que Antônio de Aquino fala. Mas lembrando disso, como ele fala aqui no título da lição, sempre para frente. Que olhemos, né? A gente está no atual momento de muita dificuldade, mas que olhemos para frente. Jesus tem expectativas com relação a nós, a nossa fé, a nossa determinação, a nossa coragem. E se a gente está com Ele, essa coragem vai se manter firme. Então, que a gente possa meditar, né, refletir sobre essas mensagens que Antônio de Aquino, tão bondoso aí, nas suas considerações, nas suas lições, nas suas mensagens, não só ele, mas todos os espíritos trazem para nós, para que a gente possa se sustentar nessas orientações, para que a gente possa se sustentar nessas palavras desses benfeitores espirituais e que a gente não desanime, que a gente acredite que é possível, sim, alcançar essa paz que, no momento, muitos de nós não estamos tendo por conta desse desassossego que a humanidade passa nessa época, né? De acordo com a pandemia. Mas que possamos ter a certeza que esse Senhor de nossas almas, esse pastor das ovelhas, que é o Mestre Jesus, não está de olhos fechados. Ele está atento. Então, que possamos aproveitar as palavras desse amigo amoroso, bondoso, benfeitor espiritual, Antônio de Aquino, com as suas mensagens de fortalecimento, nesse livrinho, né, que tem 3 volumes escrito, que o título é Inspirações do Amor Único de Deus. Que as suas palavras nos inspirem a desenvolver esse amor dentro de nós, pelos outros e por nós. Então, que possamos continuar sempre para frente, sempre para o alto, confiantes, com coragem, confiando, né, que esse pastor das ovelhas está junto aos nossos corações. Que ele possa continuar fortalecendo a nossa fé. Muita paz para todos nós.